Este é o Giro Distrital. Aqui você fica por dentro dos principais acontecimentos da esfera política de Brasília. Nesta edição, vamos saber como foi o depoimento do delegado Júlio Danilo Souza, ex-secretário de Segurança Pública do DF, na CPI dos atos antidemocráticos. Vamos conferir como está a situação do transporte público coletivo do Distrito Federal. A atualização da frota de ônibus e a renovação de contratos foram debatidas em uma comissão geral na Câmara Legislativa. Inclusão no plenário. Vamos ver como foi o lançamento da Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos e de Atenção à Pessoa com Síndrome de Down. A Câmara Legislativa de portas abertas para os estudantes. Vamos conferir como foi a retomada do programa Conhecendo o Parlamento. Um espaço para aproximar os estudantes da cultura indígena. É a Sala Mário Juruna, uma homenagem ao primeiro índio eleito deputado federal no Brasil. E claro, também vamos destacar o que foi notícia na Câmara Legislativa na quarta semana de março. Na última semana, a Câmara Legislativa deu prosseguimento à apreciação de projetos ligados à pauta feminina, em alusão ao Mês da Mulher. Neste esforço concentrado, cada deputado pôde propor 2 projetos relacionados ao tema. No dia 21, 7 propostas foram aprovadas em primeiro turno e outras 5 em segundo turno. As propostas aprovadas pelos deputados abrangem diversas áreas, desde a saúde da mulher até o combate à violência praticada contra a população feminina. São exemplos de projetos com tramitação concluída, o que torna obrigatório o acompanhamento por profissional de saúde do sexo feminino em exames ou procedimentos que envolvam sedação da paciente, uma iniciativa do deputado Roberto Negreiros, e o que estabelece diretrizes para o enfrentamento da violência política contra a mulher do DF, da deputada Jaqueline Silva. A relação completa dos projetos aprovados pode ser conferida no site da CLDF. Vale lembrar que as proposições aprovadas em segundo turno ainda precisam passar pela sanção do governador antes de se tornarem leis. Ainda no dia 21, houve protestos na tribuna contra a decisão da Justiça Federal do DF de proibir enfermeiros de realizar procedimentos de inserção ou de retirada de dispositivo intrauterino, o DIU, em pacientes no Distrito Federal. Retirar esse direito, essa autonomia dos enfermeiros e enfermeiras é cercear o direito das mulheres terem acesso a esse dispositivo. Isso é grave, isso é você não pensar na qualidade da assistência. O que uma gravidez indesejada pode causar na vida de uma mulher. Também no dia 21, os deputados distritais aprovaram, por 12 votos a 7, moção de repúdio ao discurso transfóbico proferido pelo deputado federal Nicolas Ferreira, no plenário da Câmara dos Deputados no dia 8 de março. Na ocasião, o parlamentar usou uma peruca para ironizar a existência de mulheres trans. Outra proposta aprovada no dia 21 altera a lei orgânica do DF para prever que o BRB se torne um organismo fundamental de fomento, implementação e operacionalização de políticas públicas, projetos e programas, além de ações de desenvolvimento econômico, social e ambiental da região. No dia 22, a pauta foi dominada pela celebração do Dia Mundial da Água. No plenário, houve discursos cobrando preservação dos recursos hídricos e melhorias do saneamento básico e do abastecimento das cidades satélites. É preciso mudar essa agenda urgente. Afinal de contas, é aqui em Brasília, no Distrito Federal, que nós temos as águas emendadas, berço de importantes bacias hidrográficas brasileiras, que nós temos a nossa serrinha. O que está em jogo é o futuro, não só das próximas gerações, mas também o presente da atual geração de todos e todas nós. Eu sofro muito, pastor. Não, água lá em casa só dá chuva. Ou então a gente comprar água para poder beber, para poder consumir. Muitas vezes, até mesmo para a gente poder lavar roupa, eu tenho que comprar água. Na capital federal, onde o Morro da Cruz hoje, com o Zumbi dos Palmares, somamos mais de 50 mil moradores, é verdade. Capital Federal. A preservação dos recursos hídricos também foi tema de uma sessão solene de autoria do deputado Joaquim Roriz Neto,
Evento que contou com a participação de representantes da ADASA, da CAESB, do IBRAM e da Secretaria do Meio Ambiente. Mais que um dia de celebração, é um dia que a gente precisa refletir. O que estamos fazendo para garantir que as futuras gerações tenham água no futuro? A luta contra o assédio e a importunação sexual de mulheres voltou a ser destaque no dia 23, com comissão geral para debater o protocolo por todas elas. A iniciativa estabelece medidas a serem adotadas por bares, restaurantes, hotéis, casas de shows e outros estabelecimentos do tipo, para impedir violências contra as mulheres nesses espaços, bem como oferecer suporte adequado quando isso acontecer. É inadmissível a pauta da mulher, Kiara, ser nas páginas policiais. A nossa pauta é muito maior. Nós temos que lutar pelo 8 de março, pela igualdade salarial, pelas mulheres em espaço de poder, pelo empreendedorismo. É inadmissível nós estarmos falando aqui ainda da questão da violência. Mas se está aí, nós vamos superá-las. Você, morador de Ceilândia, anote na agenda. Nos dias 29 e 30 de março, você tem um encontro com a Câmara Legislativa. As datas marcam a retomada das sessões itinerantes da Casa, agora batizadas como Câmara nas cidades. Extremamente importante essa aproximação com a sociedade. Então, o Câmara na Cidade começa exatamente para ouvir a população, chegar mais perto daquelas pessoas, saber das suas angústias e dar resultados, né, efetivos, para que a gente possa conseguir produzir o nosso trabalho como parlamentar. E por que começar por Ceilândia? Ceilândia faz aniversário esse mês e Ceilândia é uma das maiores cidades, ou a maior cidade do Distrito Federal. Portanto, é simbólico, é significativo para a gente fazer com que o início comece pela Ceilândia. A estrutura do Câmara nas Cidades será montada na Praça dos Eucaliptos, na QNM 14, Ceilândia Norte. Além das sessões externas, que começam às 3 da tarde, o projeto vai abrigar ações em parceria com órgãos do Poder Executivo e do Sistema S. Também haverá espaços de atendimento da Defensoria Pública, da Polícia Civil, da Secretaria da Mulher e do Na Hora. Mas é claro, o principal objetivo do projeto é ir até Ceilândia ouvir os moradores. Durante o Câmara nas Cidades, os distritais ficarão frente a frente com a comunidade, ouvindo os problemas locais e oferecendo respostas para solucioná-los. As sessões itinerantes não são uma novidade para a Câmara Legislativa. Nos últimos 10 anos, a Casa levou às ruas vários programas do tipo. Caso do Câmara Mais Perto de Você e do Câmara em Movimento, que percorreram todo o Distrito Federal. Com o Câmara das Cidades, não será diferente. A ideia é a gente dar continuidade a cada mês a gente fazendo uma cidade. E dessa forma, nos 4 anos do nosso mandato. Exatamente para que a gente possa manter essa relação com a população o mais próximo possível. A Comissão Parlamentar de Inquérito sobre os Atos Antidemocráticos ouviu na última semana o delegado Júlio Danilo Souza. Ele foi secretário de Segurança Pública do DF até o dia 2 de janeiro. Durante a oitiva de mais de 3 horas no plenário da CLDF, ele disse que o GDF orientou a secretaria a desmobilizar o acampamento em frente ao quartel-general do Exército. O ex-secretário reforçou que o GDF não tem autonomia naquela área por ser de jurisdição do próprio Exército. Colocamos o efetivo para que a gente pudesse desmontar o acampamento. Foi determinação do próprio governador. Nós tínhamos o efetivo grande do DF Legal ali, para que a gente pudesse desmontar as barracas. O efetivo grande da Polícia Militar. O comandante da Polícia Militar. Porque, aqui, como eu disse ao senhor, qualquer tipo de atuação dentro da área militar era necessária a participação e coordenação dos militares. Mas quem disse do Comando Militar do Planalto, para o senhor, enquanto secretário de Segurança Pública, que não era para desmontar? O Comando Militar do Planalto... Mas o comando tem nome. Quem foi o general que falou para o senhor? O general que estava à frente à época era o general Dutra. De acordo com o delegado, a justificativa para suspender a ação da secretaria era de que o Exército faria o movimento para retirar os manifestantes em frente ao QG.
A gente sempre atuou precedido de diálogo. A força é utilizada sempre como o último meio para que a gente possa lograr ali. Então, primeiro a gente negocia, a gente identifica as lideranças, a gente vê o que é, para depois a gente atuar de forma mais incisiva, se assim fosse necessário. Nós nos propusemos, em alguns momentos, até agir dessa forma. Que eu falei aqui, por alguns momentos, algumas vezes, se eu não me engano, 2 ou 3 vezes, colocamos efetivo, o GDF colocou os nossos fiscais do DF Legal e foi abortado. E a gente não insistiu e não prosseguiu por quê? Porque poderia haver algum tipo de desgaste, de confronto, e que não era desejável para o governo do Distrito Federal ter nenhum tipo de desgaste com forças federais, o que seja, né, nesse momento. O deputado Fábio Félix, um dos integrantes da CPI, que é composta por 7 parlamentares, levantou suspeita sobre profissionais do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República. Tem uma pergunta que não foi respondida hoje, porque, segundo o secretário, ele não tinha as informações, é que se tinha envolvimento direto do Gabinete de Segurança Institucional nas ações dos quartéis. Se tinham servidores públicos do GSI nos quartéis atuando para incitar um golpe no país. Essa pergunta também precisa ser respondida. A CPI aprovou, na forma de convite, um pedido de comparecimento do general Gustavo Dutra, ex-chefe do Comando Militar do Planalto, e também um convite ao ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, o general Marco Gonçalves Dias. Mas a comissão aguarda um parecer da Procuradoria-Geral da CLDF para ter clareza sobre a possibilidade de convocação de autoridades do alto escalão do governo federal. Nós estamos verificando com a Procuradoria-Geral aqui da Câmara se a gente pode convocar os generais. Se puder, serão convocados. Nós não temos, aqui a gente não teme nada. Nós queremos a verdade. Se puder convocar juridicamente, serão convocados. Relator da CPI, o deputado Hermeto, disse que já tem uma linha formada de entendimento sobre os atos de vandalismo ocorridos em Brasília nos dias 12 de dezembro e 8 de janeiro. Para ele, é preciso individualizar as condutas e não condenar a Polícia Militar enquanto instituição. Houve um apagão, né? E esse apagão no sentido de que quem tinha que elaborar o planejamento do dia 8, quem tinha que dizer o tamanho do efetivo da Polícia Militar, falhou. Os policiais que trabalharam no dia 8, como disse o secretário Capelli no seu relatório, eles foram levados para um matadouro. Se lá dentro daqueles policiais tem um ou outro que estava tirando selfie, que estava facilitando o trabalho dos vândalos, vamos individualizar as condutas deles. Mas a Polícia Militar, por mais aprofundamento que nós estamos fazendo, nós estamos vendo que ela também foi vítima daquele dia. Já o deputado Tiago Manzoni, que agora é suplente da comissão, declarou ser importante adotar cautela nas investigações. Acho que está muito cedo para a gente apontar este ou aquele culpado, esta ou aquela causa em específico. Acho que a gente tem que ir ouvindo e ir construindo pouco a pouco, montando pouco a pouco esse quebra-cabeça. Não me parece, nesse momento inicial, que haja um fator em específico que tenha sido a causa de tudo o que aconteceu no dia 8. São vários fatores que, conjugados em conjunto, portanto, fizeram acontecer aqueles atos de vandalismo no dia 8. Um dos principais problemas da população do Distrito Federal, o sistema de transporte público coletivo, foi debatido no dia 16 em plenário. A atualização da frota de ônibus e a renovação de contratos com os prestadores do serviço foram alguns dos temas abordados. 3 das 5 operadoras da concessão conseguiram renovar a frota de acordo com a lei, mas outras 2 não renovaram. A empresa São José e a empresa Marechal não cumpriram o que está no contrato assinado por elas para a renovação da frota. E a verdade é que hoje tem em Brasília 1.106 ônibus que estão com a idade vencida, precisa ser renovado e essas empresas não cumpriram o contrato e não renovaram. Portanto, é gravíssimo essa situação, é um problema muito sério que o governo tem aí pela frente para resolver. O Sindicato dos Rodoviários manifestou preocupação com os contratos e a situação dos funcionários das empresas. Mas teríamos aí 2 problemas que são incógnitas para a gente, que é Marechal e a São José. Em que pese a São José ser apontada como a empresa já com decisão líquida e certa de não mais operar no sistema,
A Marechal tem hoje dívidas trabalhistas, ela não vem pagando há quase um ano, depositando o FGTS, ela não repassa as verbas do sindicato já há mais de 6 meses, estamos falando de algo em torno de 7 milhões de reais de dívidas com o sindicato. O secretário de Transporte e Mobilidade falou que os descumprimentos dos contratos estão sendo atacados com sanções às empresas. Com relação às cláusulas contratuais, eu posso garantir que, quando elas não são cumpridas, as empresas são penalizadas, e a gente demonstra isso quando a própria imprensa, mais especificamente a Rede Globo, apresenta lá a quantidade de multas que foram aplicadas aos operadores do sistema. O contrato com a empresa São José, que atende regiões populosas como Ceilândia e Braslândia, está previsto para terminar em 28 de junho. E o deputado avalia que o titular da pasta de transporte vai achar uma solução para o problema. Ele assegurou de que irá cumprir o que determinava o contrato, de que a São José, a partir de junho, não irá circular no Distrito Federal e que ele está chamando novas empresas para que assuma essa bacia para que a população não fique desassistida. A tarifa 100% gratuita para o transporte público também foi defendida no debate. Eu sou adepto do tarifa zero. 52 cidades no Brasil já implementam. Vamos trazer aqui as cidades, os estudos de como a gente usa ou arrecada para todo mundo, inclusive aquele que não usa o transporte público, banque, porque é um interesse para todos nós. O plenário da CLDF recebeu uma noite especial nesta semana, com direito a música, muitas cores e representatividade. Alguns dos alunos que embalaram a festa são pessoas com síndrome de Down. Eles participaram do lançamento da Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos e Atenção à Pessoa com Síndrome de Down, proposta pelo deputado Eduardo Pedrosa. A data escolhida para o lançamento não poderia ser mais apropriada: 21 de março, o Dia Mundial da Síndrome de Down. É fundamental porque a gente está tentando fazer um trabalho, mostrar que o Executivo, o Legislativo e a sociedade civil podem se organizar, somar forças para que a gente possa realizar as coisas que as pessoas esperam. Não só ficar nas solenidades, nos eventos bonitos, mas nas ações práticas, diárias, que vão ajudar a mudar a vida das pessoas, como, por exemplo, a construção do Centro de Referência Independente para atender as pessoas com síndrome de Down no Distrito Federal, políticas públicas que garantam o atendimento na rede pública de saúde e também na educação. A solenidade contou com a presença do deputado distrital Yolando, que atua na causa das pessoas com deficiência, e de representantes do governo do Distrito Federal, como a secretária de Educação e o secretário de Estado da Pessoa com Deficiência do DF. A lei por si só, ela não muda se não houver atitude, seja a atitude do governo, seja a atitude das pessoas, seja a atitude da sociedade, mas as leis são importantes para estabelecer esse parâmetro de mudança. A escritora Lurdinha Piantino participou do encontro. Com um filho de 27 anos com síndrome de Down, ela já escreveu sobre os desafios de superar preconceito e a discriminação social e desabafa que, apesar dos avanços, ainda é preciso colocar em prática muito do que se defende sobre igualdade e inclusão. A gente teve um aumento significativo nos direitos das pessoas com deficiência, inclusive as pessoas com síndrome de Down, com o Estatuto da Pessoa com Deficiência, 2010, e que estabeleceu regras e leis de direitos das pessoas com deficiência, que existem no papel lindamente, mas que ainda não são cumpridas como deveriam ser. É um processo longo, lento, e que precisa muito trabalho e muita dedicação das famílias e das pessoas que lidam diretamente com pessoas com síndrome de Down para conseguir que esse avanço aconteça de fato. Segundo o Instituto de Pesquisa e Estatística do DF, aproximadamente 7 mil pessoas têm síndrome de Down em Brasília. São pessoas que todos os dias lutam por mais inserção no mercado de trabalho, acesso à educação e saúde pública de qualidade. Na sessão da CLDF, eles tiveram voz. Acreditem nos seus filhos e os incentive à autonomia, a serem protagonistas de nossas vidas. Espero que a sociedade
respeite pessoas com síndrome de Down e passe a olhar para elas como pessoas de mesmos direitos que outras pessoas. Só assim, com o T21, poderão ser incluídas na sociedade que faz parte dela. Muito obrigada pela oportunidade. Postos atentos, foco total no conteúdo da aula. Mas a lição de hoje é um pouquinho diferente. Aprender de perto como a Câmara Legislativa funciona, com a ajuda dos próprios deputados distritais. Este é o Conhecendo o Parlamento, programa pelo qual a Câmara Legislativa abre suas portas para estudantes de todas as regiões do Distrito Federal. Primeiro, é uma satisfação muito grande, uma alegria para todos nós, parlamentares, servidores dessa casa, e é algo extremamente importante para o futuro desses alunos, é importante para nós, enquanto representantes da sociedade, tê-los conosco, participando de um momento tão importante, conhecendo o parlamento, que eles possam conhecer melhor o nosso trabalho. A edição 2023 do Conhecendo o Parlamento teve início no último dia 21. Aproximadamente 100 alunos vindos de escolas do Guará marcaram presença nessa etapa inaugural. Até o final do ano, a Câmara Legislativa espera receber quase 12 mil estudantes, uma chance de aproximar os jovens da política. Um projeto desse muda a perspectiva exatamente do eleitor com o parlamento e mostrando para os nossos jovens que serão futuros eleitores a responsabilidade da cidadania. Nós precisamos entender que através da política a gente transforma, através da política nós legislamos e nós executamos. As visitas no parlamento são planejadas em parceria com a Secretaria de Educação do Distrito Federal. Para a secretária Elvia Paranaguá, o programa é uma importante ferramenta de cidadania, pois educa os jovens sobre o papel político cidadão de cada um. É um programa que tem surtido um resultado muito bacana e a gente quer ampliar cada vez mais para que mais estudantes tenham acesso a essa casa. Até porque eles precisam entender que, como cidadão, eles votam, mas eles cobram. Muitos desses estudantes pisaram na Câmara Legislativa pela primeira vez. As palestras e a visita guiada ajudaram a entender como funcionam as engrenagens do legislativo local e também a mudar a visão dos jovens sobre o mundo político. Eu achei a iniciativa muito boa, porque eu não sou daqui, então a escola me proporcionou, de Brasília me proporcionou o passeio, eu achei muito legal. E eu acho que é muito importante você vir aqui, entender como é que é, como são as coisas, para você poder votar de uma forma assim, consciente, né? Consciente do que você está fazendo e que pode influenciar na sociedade. Eu achei um passeio muito necessário para a gente, né, que quer saber melhor sobre a Câmara. Eu nunca fui muito fã de política não, né? Eu preferia assim mais só ver pro entretenimento mesmo, mas eu nunca fui chegado à política não. E essa visita mudou um pouco a sua concepção? Tá começando a mudar um pouquinho. Achei bem legal, uma visão totalmente diferente da política. As crianças do Distrito Federal agora contam com um lugar especial para estudar e conhecer as culturas e os saberes tradicionais dos povos indígenas. Foi inaugurada nesta terça-feira, no Memorial dos Povos Indígenas, a Sala do Saber Mário Juruna. O espaço serve como um ponto de apoio às visitas escolares ao museu. É mais uma forma para apresentar a diversidade e a riqueza dos povos originários. A maioria dos povos brasileiros não conhece o índio, né? Então a gente fez questão de criar essa sala para conhecer a cultura do índio, porque o índio para todo mundo é incapaz. Aqui nessa sala nós estamos começando a colocar os livros somente assuntos indígenas, né? E os DVD, né? As crianças vão brincar, vão ter todas as necessidades, por exemplo, no lápis e outras coisas para que eles consigam entender a cultura do índio. O
memorial recebe diariamente de 100 a 400 alunos em atividades educativas e pedagógicas. Essa sala está sendo implementada aqui dentro do Memorial dos Povos Indígenas, dentro desse espírito que é o memorial. O memorial ele foi feito para ser um centro de referência de estudos dos povos indígenas brasileiros. E essa sala vai permitir exatamente que ele se transforme num centro de estudo, de discussão, de debate, sabe, e de transformação. A inauguração da sala só foi possível com a parceria da Embaixada do Canadá. A obra levou cerca de 2 meses para finalizar e teve um investimento de R$35 mil. Estamos interessados a trabalhar mais com o Brasil, na conexão entre os povos indígenas canadenses e também os povos indígenas brasileiros. E tivemos esta oportunidade de trabalhar aqui com esta memorial muito importante por Brasília, por Brasil. E estamos aqui para ajudar onde podemos. E essa ideia, essa iniciativa do memorial de facilitar, apoiar um pouco esse projeto foi uma coisa que há interesse da parte do governo canadense e também da embaixada. Então foi muito fácil para nós de procurar um modo de ajudar. Estamos muito contentes com o resultado. A sala leva o nome do primeiro índio eleito deputado federal no Brasil em 1982, uma forma de homenagear quem dedicou sua vida em defesa dos povos originários. No fundo, quando as crianças vêm para cá, ela tá se abraçando com o seu passado, sabe? E está, na verdade, entendendo o passado para construir um futuro melhor. Hoje existe uma consciência, que eu diria que é uma consciência planetária de reconciliação dos povos. E não se esqueça, para outras informações sobre os trabalhos da Câmara Legislativa, acesse o portal de notícias da Casa.